Se monstros saíssem de buracos na Terra e começasse um apocalipse no mundo, e você fosse o encarregado de tentar encontrar uma maneira de acabar com as criaturas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Will tentando manter a sua família viva nesse mundo devastado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar as criaturas subterrâneas em a linha da extinção. O mundo está prestes a acabar, isso porque milhares de criaturas conhecidas como Reapers saíram debaixo da terra e começaram a atacar as cidades e as pessoas. E a maioria das nações recorreu às forças armadas, só que aparentemente a pele das criaturas eram muito densas. Então tiros e explosões apenas retardam ou atordoavam as criaturas, mas não conseguiam finalizá-las. E em pouco tempo os monstros destruíram nações, até que a humanidade percebeu uma coisa que salvaria a vida de muitos. Os Reapers não conseguiam sobreviver e nem se aproximar de lugares altos, que passassem de 2.500 metros de altura. Por isso o restante da civilização que não foi extinta se mudou para essas zonas mais altas na tentativa de sobreviver. 3 anos após a quase extinção da humanidade e da civilização como conhecemos, vamos para The Rocky Mountains, no Colorado, um local que tinha 2.359 metros de altura, 141 metros a menos do que o recomendado pelos sobreviventes. Ali conhecemos Hunter, um garotinho que saía todas as manhãs até a beira de um penhasco, apenas para observar um dos acampamentos que tinha ali perto, já que lá tinham outras crianças com quem ele poderia brincar, e observar a alegria delas era o seu hobby, pois Hunter se sentia sozinho. O problema é que ele começa a ouvir sons de algo trotando em sua direção, e sabendo que era uma das criaturas, o pequenino corre o mais rápido que consegue, até ultrapassar uma pequena marcação onde a altitude passava dos 2.500 metros de segurança. E assim que chega lá, a criatura para de segui-lo. Ali perto, no refúgio Lost Goat, que possuía 193 sobreviventes e ficava a 2.579 metros de altura, Hunter chega no acampamento, e logo é interceptado pelo seu pai Will, que quando fica sabendo do que aconteceu, pede que o garoto não faça mais isso, pois o menino tinha que dormir todas as noites usando um equipamento de oxigênio, pois ele tinha alguma condição nos pulmões que deixava eles mais fracos. E eles poderiam ter explodido no meio dessa correria, fugindo daquela criatura. O garoto até fala sobre seu pai ter dito que a maioria dos monstros já foi dormir, porém o Will avisa que não conseguiria perder seu filho também, o que faz o Hunter começar a chorar por se lembrar de algo muito doloroso. Mais tarde, o Will sai para caçar junto da sua amiga Katie, e conta sobre a fuga que seu filho deu mais cedo. Só que a garota fala que devia ser muito difícil para o Hunter ser a única criança ali, e que para ele sobreviver não é a mesma coisa que viver. Porém, o homem revela que além de querer ver as outras crianças, o garotinho também foi até lá, pois ali perto foi o último lugar em que ele viu a sua mãe com vida. Logo, a Kate consegue abater um cervo, e eles voltam até o acampamento com o jantar daquela semana. No caminho, eles acabam passando pelo laboratório da Nina, uma mulher que ficava criando novos projéteis todos os dias, e testando eles em um pedaço de pele dos Reapers, na esperança de um dia criar um tipo de munição que conseguiria perfurar a pele dos monstros. Bom galera, antes de tudo eu gostaria de explicar pra vocês que viver em grandes altitudes geralmente trazem várias complicações para a saúde humana, pois quanto mais alto vamos, menos oxigênio temos, além de vários outros fatores como a mudança de pressão atmosférica, que é menor em altitudes mais elevadas. E antes que vocês se perguntem do porquê dessa aula de biologia, saiba que essas informações vão ser muito importantes pro desenrolar da história, e também para grande parte das coisas que eu vou dizer mais pra frente. Então vamos lá. Até 2.500 metros, que é a linha de vida desse universo, os seres humanos conseguem tolerar tranquilamente sem complicações. Mas pelo que podemos ver, a maior parte dos acampamentos não fica perto dessa margem, e sim em locais ainda mais altos, o que faz todo sentido em relação à segurança das crianças, e também para caso tenham que se defender de um Reaper. O problema é que entre 2.500 e 3.000 metros de altura, já começam a surgir certos sintomas que podem impactar a qualidade de vida das pessoas, como náuseas, cansaço, dor de cabeça e fadiga. Isso acontece porque o oxigênio lá em cima é mais escasso, trazendo alguns problemas para o nosso organismo que precisa desse gás para funcionar. Entre 3 e 5.000 metros, os sintomas se tornam mais fortes, comuns e persistentes. E a partir de 5.000 metros, você vai precisar de apoio e de um tubo de oxigênio para conseguir sobreviver muito tempo. Mas não é recomendado que ninguém viva nessas altitudes, por motivos óbvios de que o nosso corpo não aguentaria. Então não devemos de forma alguma passar dos 3.000 metros para que possamos ter uma qualidade de vida melhor, já que nessa altitude também seria difícil executar trabalhos braçais, como plantar, caçar e até correr de predadores. E fica aqui como curiosidade. Mas caso você tenha pensado em se esconder no prédio mais alto do mundo, saiba que você iria ser uma presa fácil, já que o Burj Khalifa, que atualmente é o prédio mais alto do mundo, tem apenas 828 metros de altura. E até agora temos poucas informações para podermos bolar um plano de contingência, ou para derrotar um Reaper, mas já podemos saber que a nossa melhor chance é ficar longe do campo de visão dessas criaturas, e tentar ao máximo evitar conflito, já que as suas peles blindadas dificultam e muito para tomarmos qualquer ação defensiva. Então, tiros, bombas e armas brancas seriam inúteis, tornando os humanos alvos fáceis para serem abatidos em qualquer conflito que seja. Porém, o fato de serem atordoados com disparos talvez nos dê uma boa ideia de como nos defender, pois granadas de atordoamento ou tiros de um calibre mais elevado no rosto podem ser bem efetivos e comprar um bom tempo para a gente escapar. O problema é que todos esses recursos que eu comentei são bem escassos, então a solução seria encontrar uma forma de fabricá-los. Outra coisa que seria muito útil nesse mundo seriam que as pessoas e organizações mais ricas que tivessem acesso a helicópteros usassem esses veículos para fazer um
resgate das pessoas, levando elas para locais mais altos. E usando esses veículos também seria mais fácil enviar tropas para conseguir pegar recursos. Claro que um helicóptero faz muito barulho e iria chamar a atenção dos Reapers, mas talvez funcionasse parando em áreas isoladas perto de cidades. E sim galera, isso daria certo, já que essas aeronaves conseguem voar até 3.000 metros de altura tranquilamente. E dá pra usar aquele plano que eu falei no vídeo de um lugar silencioso, dia 1. Não sabemos o quão inteligentes são essas criaturas por enquanto, mas caso elas sejam parecidas de alguma forma com os Death Angels, os helicópteros poderiam tentar atrair elas para o oceano e testar se elas conseguem sobreviver nesse ambiente. Caso a resposta seja que não conseguem, bases marítimas também seriam interessantes, pois ficariam longe das criaturas em terra firme. Os dias vão se passando, e o acampamento Lost Gulch recebe pedidos de ajuda de um acampamento próximo, pois enviaram pessoas para descer abaixo da linha de segurança para procurar o essencial para a sobrevivência. Só que eles nunca retornaram, e precisavam de ajuda para encontrar essas pessoas, ou o que sobrou delas. Então, em uma manhã, o Will sonha com a sua falecida esposa Tara, se lembrando para avisar para ela não tentar bancar a heroína, mesmo confiando em Nina cegamente, indicando que as duas saíram em uma missão para tentar finalizar uma dessas coisas, e a mulher acabou batendo as botas, o que explica o ódio de Will pela Nina. Porém, o Will acorda com o seu filho ficando sem ar por conta do oxigênio ter acabado, mas felizmente ele consegue trocar o filtro antes que o pior acontecesse. Algum tempo depois, o aniversário de Hunter chega, e Will prepara um jantar especial para o garoto em comemoração. Com isso, a criança pergunta por que seu pai não usava mais o rádio para se comunicar com os acampamentos em volta, e o homem conta que a energia do acampamento era escassa, e já usavam muito para manter a bomba de oxigênio de Hunter funcionando. Fora que eles tinham um sistema de bandeiras para se comunicar caso algo importante acontecesse. E aí o Hunter pergunta se seu pai vai sair da linha segura, e ele diz que não tinha escolha, pois só tinham mais um filtro de oxigênio, e quando ele acabasse, o Hunter não teria mais que 4 ou 5 dias de vida para sobreviver até que ficasse doente de novo. Obviamente, o garoto não gosta nada dessa ideia, mas seu pai já estava decidido a não perder mais um membro da sua família. Durante a noite, o homem vai estudar o mapa da região, tentando encontrar a melhor rota até a cidade mais próxima. Porém, o seu filho começa a passar mal, e como já estavam sem tubos de oxigênio, o homem não tem escolha senão aplicar uma injeção para salvar a vida do seu filho. E vendo que seu tempo estava acabando, Will decide que era hora de visitar uma velha conhecida, a única que já enfrentou os Reapers e sobreviveu. Então ele vai até a casa da Nina, pedir ajuda para descer até a cidade. Inicialmente, a mulher se nega, pois fala que isso seria pedir para morrer, mas Will conta conhecer um caminho que poderia ajudá-los, pois a montanha tinha uma mina antiga onde ele já trabalhou, e conhecia cada centímetro do lugar. Só que a Nina ainda acha isso uma idiotice, mas o Will conta que o seu filho iria morrer, se ele não fosse até o hospital da cidade mais próxima a conseguir mais refills para a máquina de oxigênio. Fora que a Nina devia isso a ele pelo que aconteceu com a Tara. Além disso, a Nina dedicou a sua vida para criar uma arma que pudesse matar os Reapers, e passava todos os dias atirando na pele de um deles, e ele sabia que a mulher tinha achado uma possível forma de derrotá-los, mas que o protótipo ficou no seu laboratório lá embaixo. Só que a Nina avisa que a cidade ficava a mais de 2.000 metros abaixo da linha de segurança, e que lá estava cheio de monstros, que queriam lhes matar, e bastava um deles conseguir chegar perto para tudo acabar. Só que o Will já estava decidido, pois era melhor morrer tentando salvar o seu filho, que deixar ele morrer sem fazer nada. Assim que o Will sai de sua casa, a moça começa a se lembrar do ataque que seu grupo sofreu da última vez que desceu a montanha, e os traumas que isso lhe trouxe. Então ela decide que realmente era hora de lutar mais uma vez, pois tudo que ela queria era conseguir vingar seus entes queridos, que foram mortos por aqueles monstros. Ok, sabendo que essas criaturas trouxeram um apocalipse para a Terra, e pensando que estávamos presentes desde que isso começou, e que poderíamos ajudar não só com a mão de obra, mas também com ideias para os acampamentos, então vamos lá. A primeira coisa a se fazer nessa situação seria tentar levar o máximo de suprimentos não perecíveis que fosse possível tirar das cidades. Tudo que for uma lata, barras de proteína, carnes secas e alimentos desidratados. Resumidamente, qualquer coisa que durar muito tempo guardado e não precise de muitos recursos para preparar. Também seria bom correr até a farmácia mais próxima e pegar o máximo de medicamentos que conseguisse, além de algumas ferramentas para montarmos nossos abrigos futuramente. E também uma coisa que poucos falam, mas que é muito importante: vitaminas em cápsulas ou comprimidos. E já já eu explico por quê. E é claro que vocês devem estar se perguntando aí, como é que eu vou juntar toda essa tralha enquanto um monstro gigante tá querendo me arrebentar na porrada? Sim, seria bem difícil você fazer isso no meio do caos. Por isso que o interessante é ter uma mochila preparada com tudo isso. Pode chamar de mochila do apocalipse ou mochila da desgraça, fica a teu critério. Se um dia acontecer algo nesse nível, onde você é obrigado a se movimentar, você com certeza vai agradecer por ter uma dessas. Eu vou falar uma coisa triste pra vocês, hein galera. Aqui no Brasil tem alguns picos com altitude maior do que 2.500 metros. Porém praticamente dá pra contar nos dedos quantos tem. Só vai ter que usar as mãos e os pés, já que são 14 locais para ser mais exato. Então, no dia do apocalipse, uma boa galera aí pode repetir aquela famosa frase do Leônidas: esta noite jantaremos no inferno! Mas digamos que você tem os recursos. O próximo passo seria encontrar uma montanha com mais de 2.500 metros, mas que ficasse próxima de alguma cidade, porque assim teríamos a chance melhor de descer até lá para tentar saquear mais recursos caso necessário. E supondo que já estamos em um grupo de sobreviventes, após construir os nossos abrigos, seria muito importante encontrar uma forma de gerar energia sustentável. E como nas montanhas venta muito e estamos expostos a bastante luz solar, seria interessante tentar encontrar nas cidades painéis solares para gerar energia durante o dia, e também procurar formas de explorar a energia eólica, criando
criando cataventos ou qualquer coisa que pudesse usar as ventanias em grandes altitudes a nosso favor, pois com essa energia poderíamos usar rádios para nos comunicarmos com outros acampamentos e sobreviventes, além de várias outras funções que beneficiariam a comunidade, como a iluminação durante a noite, que ajuda a defender as redondezas de invasores e Reapers, podendo vê-los mesmo na escuridão do anoitecer. Em seguida, teríamos que plantar e criar uma estufa, pois apenas caçar animais é burrice, já que com tanta gente predando esses bichos, logo eles deixariam de existir nas redondezas, fazendo todos ficarem sem alimento. Seria interessante tentar caçar apenas 2 vezes por mês, apenas porque o nosso corpo necessita de proteína para funcionar, e é aqui que entram as vitaminas que eu comentei, pois tomando elas conseguimos manter o nosso corpo funcionando de forma saudável, sem ter que ingerir grandes quantidades de comida todos os dias, nos permitindo trabalhar com energia e economizar recursos. E por último, mas não menos importante, usar recipientes como barris e plástico para armazenar a água da chuva, ou construir o abrigo em algum local que tenha água doce, e criar um sistema para purificá-la e todos terem o que beber. E como eu sempre falo, né galera, em um apocalipse a sobrevivência é uma das maiores preocupações, então além de plantações, seria interessante criar alguns animais como aqueles búfalos. Esses animais conseguem sobreviver nessa altitude, e pelo jeito, os animais não são caçados pelos Reapers. Fazendo tudo isso, nosso acampamento teria não só grandes chances de perdurar por anos tranquilamente, como as pessoas seriam saudáveis e teriam recursos em abundância. Agora, falando dos planos do Will, apesar de ser extremamente necessário encontrar os tubos de oxigênio, entrar numa mina abandonada há 3 anos e sem manutenção tem uma chance gigantesca dela desabar e matar todos os soterrados. Ou pior, deixar eles presos lá dentro para morrer de fome. Seria melhor tentar achar uma rota mais segura, pois mesmo que seja mais demorado, se o Will morrer sem conseguir chegar na cidade, tudo isso será em vão. No dia seguinte, Will pede a uma amiga que vigie o Hunter enquanto ele descia a montanha. Em seguida ele vai até o arsenal pegar o equipamento e munição para sua jornada. Até que a Katie aparece indignada pelo fato do seu amigo não ter contado a ela sobre o seu plano, e decide que iria com ele para ajudar, pois também queria ver o mundo lá fora, já que estava cansada de ficar presa naquela montanha, e também porque sabia que um dia teriam de enfrentar aquelas criaturas. Porém, saindo dali, ela se encontra com Nina, que tenta convencer a garota a ficar, dizendo que iriam morrer lá embaixo, mas quando a Katie insiste em ir, Nina pergunta se alguma vez ela já viu uma daquelas criaturas correndo em sua direção de uma forma imparável, já que as balas ricocheiam em suas peles, como se fossem de borracha, e a única forma de escapar é atirando em seus rostos, pois isso daria alguns segundos para conseguir fugir. Só que a jovem ignora tudo e se mantém firme em sua decisão de descer a montanha, pois seu espírito aventureiro falava mais alto que o medo. Logo, o trio começa a descer a montanha, e o Will fala que precisavam chegar até uma velha plataforma de esqui, que ficava a aproximadamente 300 metros dali, pois conseguiriam usar o teleférico que tem na estação para se mover em segurança por grande parte do caminho. A Katie até pergunta como fariam para ligar o motor usando uma bateria que não tinha manutenção há 3 anos, mas o Will garante que conseguiria dar um jeito. Durante a descida, a loira pergunta sobre o tal laboratório da Nina, já que até onde sabiam ela era uma professora em um instituto que ficava longe dali. Mas a Nina corrige a garota, dizendo que na verdade ela era uma pesquisadora, pois não conseguiria se adaptar a ensinar crianças burras em uma universidade. Em seguida, eles chegam na linha de segurança, e a Nina revela que tinha criado mais uma invenção, uma bússola capaz de detectar a presença de Reapers a pelo menos 1,5 km de distância. Então, depois de passar um tempinho analisando os arredores, a mulher percebe que não tinha nada ali, permitindo que todos continuassem em segurança. No caminho, o grupo encontra vários carros militares destruídos, e o Will decide fazer uma parada ali para procurar coisas úteis. Nos carros, eles encontram um pouco mais de munição, além de um lança-granadas para acoplar em um rifle, e algumas poucas granadas junto dele, o que seria muito útil. Depois que terminam de saquear, a Katie avisa a Nina para irem embora, mas a mulher pede para a loira calar a boca, pois ela estava escavando uma pele de Reaper. Com isso, a Katie fala que os dois podiam facilmente deixar a Nina para trás, o que deixa a cachaceira pistola, falando que a única que era um peso morto ali era a loira, que só decidiu vir junto pois queria dar uma relaxada com Will e não conseguia admitir. Com isso, as duas caem na porrada, e o homem tem que separar a briga para continuarem. E eu fico aqui só imaginando o clima gostoso que essa viagem vai ter daqui pra frente. Bom, essa viagem toda pode ser benéfica não só para o Will, mas também para todo o acampamento, pois eles podem aproveitar que vão entrar na cidade para pegar suprimentos médicos, comida e outros recursos valiosos para a sobrevivência de todos. E caso você tenha pensado que isso seria ainda mais arriscado, saiba que você está certo, mas todos naquela montanha iriam bater as botas de qualquer jeito se ficassem sem comidas ou remédios, fora que essa é a chance perfeita para tentar conseguir algumas sementes, e iniciar uma plantação nas montanhas em uma incubadora, é claro, pois até onde deu pra ver, ninguém parece estar fazendo uma plantação por ali, o que pode acabar gerando uma situação insustentável a longo prazo. Como eles estão acima de 2.500 metros, eu escolheria plantar alguns grãos e cereais mais resistentes, como trigo e quinoa, além de tubérculos como batata e batata doce, que também se adaptam a altitudes elevadas, porém precisam de certos cuidados com geadas intensas, sem contar que daria para fazer outras plantações também. Quanto a esse equipamento que a Nina criou, ele é muito mais útil para a nossa sobrevivência, e deveria ser criado em larga escala e distribuído para os outros sobreviventes, principalmente aqueles que saíssem em missões abaixo da linha de vida. Afinal, saber a direção em que o inimigo se encontra com 1,5 km de distância ajuda muito a evitar um confronto, contornar situações de perigo e achar rotas mais seguras. Porém, tem um pequeno problema com esse aparelho, o fato dele não apresentar o número de inimigos que estão naquela direção. Levando essa ideia como base, seria melhor criar um radar que
detectasse a presença dessas coisas nas redondezas, e de brinde ainda mostrasse quantos estão ali. O equipamento podia ser abastecido e recarregado com bateria solar para que não dependesse de energia elétrica. E sim, tem vários painéis solares lá na base, inclusive a Nina tinha um dentro de casa. Mas caso não fosse possível fazer isso, já vimos que tem energia no acampamento por conta do aparelho que o Hunter usava para respirar, então a ideia é completamente possível. E por falar em equipamentos necessários, o grupo também devia ter levado alguns equipamentos de alpinismo, por caso de precisarem escalar ou descer de algum lugar alto, o que é muito útil levando em conta que eles estão indo para uma cidade em ruínas, onde escadas e elevadores podem estar completamente obliterados, e também porque eles estão em uma região montanhosa, né? Agora, uma coisa nova que aprendemos sobre esses monstros é o fato de eles terem campos eletromagnéticos em volta de si. Isso pode indicar que talvez eles sejam seres biomecânicos, como os Transformers, por exemplo. O problema dessa teoria é que isso quer dizer que eles não são desse planeta, mas vieram de um outro lugar apenas para eliminar os terráqueos. E isso pode significar que uma invasão maior está vindo por aí, e também porque se os Reapers são máquinas, faz total sentido que os tiros não atravessem sua coraça mais dura que o ferro. Mas também quer dizer que não temos chances de matá-los por enquanto, pois apenas perfurar a sua carapaça não quer dizer que conseguiríamos causar dano suficiente para que essas máquinas parassem de funcionar. Ou seja, quanto mais informações temos, pior tá ficando pro nosso lado, galera. Depois de muito tempo caminhando, eles finalmente chegam no teleférico, e o Will avisa que precisa de um tempo para consertar a bateria. Só que a Nina pede que ele se apresse, pois a bússola mostrava que tinha um Reaper por perto. Então ao longe eles avistam uma luz vermelha brilhante, que emanava da cabeça das criaturas. E vendo que precisava se apressar, o cara corre até o teleférico, pedindo que as suas amigas ganhem tempo. Porém, à primeira vista, parecia que o monstro não tinha visto os três ali. Isso até aqui ele entrar em pânico e atirar 2 granadas no Reaper, chamando a atenção da fera, que começa a correr em direção ao grupo. Só que esse pequeno tempo que a loira ganhou foi o suficiente para o Will conseguir arrumar a bateria. Então ele e a Nina sobem no teleférico, enquanto atiravam no Reaper para que a Kate conseguisse escapar. Ah, e eu esqueci de falar, mas antes da criatura começar a perseguir eles, a Kate achou melhor subir correndo, enquanto os outros dois queriam ligar o teleférico, e foi por isso que ela ficou nessa distância. E como ela estava muito longe, a garota tem que subir em uma das plataformas e saltar até a cadeira, quase caindo e se ferrando no processo. Mas quando achavam que tinham conseguido, o monstro começa a pular e puxar os cabos, fazendo os três caírem do teleférico. Só que o tempo era tão curto que o grupo nem pode se recuperar da dor, e já tiveram que voltar a correr pelas suas vidas, conseguindo chegar na linha de 2.500 metros, pouco antes de serem finalizados pela criatura. Depois dessa experiência de quase morte, os três vão até uma cabana que ficava acima da linha de segurança, e lá a Nina encontra uma garrafa de whisky que ela decide compartilhar com seus companheiros, para comemorar mais uma noite de vida fora do acampamento. Com isso, a Kiri diz que a pesquisadora estava certa, era muito diferente ver um Reaper de perto, pois era impressionante como as granadas sequer arranharam a sua pele, mas conta que tinha certeza de que um dia eles iriam vencê-los, pois eles eram apenas os novos predadores do topo da cadeia alimentar, e os humanos já estiveram em uma posição inferior um dia, bastava apenas a conquistar o seu lugar. Só que o Will não acredita nisso, ele acha que os Reapers são criaturas enviadas por Deus para fazer uma limpeza na Terra e destruir a raça humana, mas Nina fala que não acreditava em nenhuma dessas duas teorias, pois os Reapers surgiram do absoluto nada, e todos de uma vez só, e apenas em um mês, as criaturas eliminaram cerca de 95% da população mundial. Porém, o mais estranho é que eles não paravam para dormir ou comer, e só finalizaram humanos. Então, isso os diferenciava de outros animais, pois predadores matam para comer, e os Reapers fazem isso apenas por matar. E apesar de não saber ainda o que essas coisas querem, a Nina queria descobrir logo, pois não morreria sem uma resposta. Mais tarde, o Will fica acordado pensando na última vez que viu a Terra, já que os dois tinham discutido, pois enquanto a mulher queria acompanhar a Nina até o seu laboratório, acreditando fielmente que a mulher iria conseguir eliminar os monstros e trazer a paz para a humanidade. Mas o Will sabia que isso era besteira, pois aquela mulher apenas queria se vangloriar de ser a primeira a matar um Reaper, e faria de tudo por esse objetivo, já que ela não tinha uma família. Por isso, não tinha nada a perder em suas batalhas. A Terra até fala que quando conheceu o Will, ele queria lutar, mas o homem rebate dizendo que isso foi antes de ver a sua esposa quase morrer no parto, e o Hunter ser enviado para neonatal, pois ele nasceu prematuro, e também quase bateu as botas. Isso o faz ter medo de perder a sua família, e mesmo que faltassem apenas um ano para os filtros de Hunter acabarem, pelo menos, seria mais um ano juntos antes que tivessem de tomar alguma providência para salvar o garoto. Ok, em uma situação em que você está enfrentando algo muito maior, mais forte e resistente que você, o confronto direto é a última coisa que deve ser considerada. Não sabemos bem em qual distância os Reapers conseguem detectar humanos, e nem como eles conseguem fazer isso, se é por visão térmica ou algo parecido. Porém, dava pra ver nitidamente que aquela criatura não tinha identificado o grupo até aquele começar a atirar nele com a lança-granadas, entregando a posição de todos. E o motivo de eu achar que o monstro nem tinha os enxergado é que ele só começou a correr após receber os primeiros tiros. Se todos ficassem parados e esperassem a criatura demonstrar alguma agressividade antes de atirar, é bem possível que não teriam gasto toda aquela munição. E galera, sobre o teleférico, ele é muito mais rápido que uma pessoa correndo, mas se você prestar atenção, a Kiri chegou a uma boa distância apenas correndo, e ela parou um tempo considerável para ficar atirando na criatura. Por isso eu acho que ir até o teleférico foi uma escolha extremamente arriscada, já que se ele não funcionasse era game over, e mesmo funcionando eles quase foram de base no processo. Então o grupo poderia ter corrido até a linha de segurança tranquilamente. Eu de fato não entendi todo esse plano perdendo tempo para tentar religar o teleférico, às vezes eles só queriam andar de teleférico
uma última vez. Outra informação importante que temos sobre os Reapers é que nem todos são iguais, já que o primeiro que vimos tinha uma fisionomia mais parecida com um alce ou um cavalo. Já esse aqui parece uma mistura de salamandra com um escorpião, e o motivo de eu estar ressaltando isso é que o fato de serem várias espécies de criatura torna tudo ainda mais perigoso, pois não sabemos os poderes de todas as raças, quais são essas habilidades, velocidade e força. E também quer dizer que mesmo que se conseguíssemos por ironia do destino capturar um deles para estudá-lo e descobrir suas fraquezas, tudo poderia ser um desperdício de tempo e recursos, pois ainda teriam um número desconhecido de espécies, que podem ter pontos fracos diferentes. Isso se eles realmente tiverem pontos fracos. O problema é que precisamos descobrir o porquê deles não passarem de 2.500 metros, pois isso pode estar relacionado a uma de suas fraquezas, seja a falta de oxigênio ou a diminuição da pressão terrestre, que afeta negativamente as criaturas. Talvez eles poderiam tentar atrair um deles forçadamente até a linha para ver o que aconteceria com seu corpo, mas é claro que isso é muito perigoso. Fora que toda essa história de que eles caçam apenas humanos e ficaram 30 dias seguidos sem comer ou dormir apenas para matar as pessoas, me deixa com dúvida da forma que essas criaturas recuperam a energia, e me faz pensar ainda mais que esses monstros estão sendo controlados por algo ou alguém que deseja o fim da humanidade. Isso porque todo ser vivo precisa se alimentar e descansar para recuperar a energia, e o fato de que criaturas assim não precisam é praticamente inconcebível, me levando a acreditar que a teoria sobre eles serem biomecânicos seja real. Depois de caminhar por mais algumas horas, o grupo finalmente chega na mina abandonada, e o Will explica que chegariam do outro lado próximo ao anoitecer, e que mesmo dentro da mina ficariam acima do limite de segurança, e que depois poderiam ficar abrigados em um ponto da guarda florestal que ficava perto da saída, e que também era acima da linha. Porém, Nina nota que essa história estava meio estranha, já que até onde sabia, aquela mina era muito profunda, e não tinha como estarem o tempo inteiro acima da linha de segurança. Então ela começa a pressionar o Will para dizer a verdade, e o cara revela que ficariam abaixo da linha por um trecho de 200 metros, o que só daria uns 45 segundos. Mas isso deixa a Nina em pânico, pois o seu equipamento de detecção eletromagnética não iria funcionar tão fundo na Terra, fora que a mina não era hermeticamente fechada, e os Reapers menores poderiam entrar ali facilmente, já que os monstros saem debaixo da Terra, e numa situação dessas, o grupo estaria em desvantagem, pois essas coisas saíram da Terra e conseguiam viver muito bem embaixo dela, sendo capazes de ver no escuro e detectar o CO2 que os humanos exalam, e embaixo da caverna esse gás iria se acumular muito rápido, chamando a atenção dos monstros. Mas como logo estariam na cidade, onde tinham uma chance de conseguir os suprimentos que queriam, e o grupo já estava ali mesmo, voltar agora seria difícil demais, então as garotas concordam em descer. Porém, no meio do caminho, o equipamento da Nina já para de funcionar, deixando eles sem saber o que estava à frente. Só que o problema de verdade acontece quando eles chegam no corredor que precisavam atravessar, e descobrem que ele tinha sido selado antes do apocalipse começar, o que deixou Will extremamente irritado, já que aquela era a sua melhor chance. Então a Nina pergunta o que fariam agora, e ele revela que ainda tinha um caminho que ficaria no nível 7 da mina, e levaria todos até a saída. Porém, o nível 7 ficava aproximadamente 900 metros abaixo da linha de segurança, deixando todos muito mais expostos a ataques. Além disso, os túneis que iriam passar eram apertados e intransitáveis, portanto, ou usavam eles ou voltavam para o acampamento, e o Will se recusa a voltar. Então as moças decidem acompanhá-lo nessa jornada maluca. Em pouco tempo, eles chegam na escada, mas apesar de não ter medo de altura, Katie fica com receio de descer. Então ela pergunta se iriam passar correndo pelo túnel para essa experiência claustrofóbica acabar mais rápido, só que a Nina fala que isso seria burrice, pois iriam quadruplicar a produção de CO2, fazendo com que as criaturas conseguissem rastreá-las por quilômetros de distância. E vendo que a garota estava nervosa, Nina tenta acalmá-la, contando que percebeu só agora que a Katie era engraçada, e a loira retribui dizendo que a pesquisadora era mais inteligente do que parecia. E com os ânimos mais calmos, o grupo começa a descida. Bom, sabendo que essas criaturas enxergam no escuro, podemos presumir que isso acontece pois suas pupilas se dilatam, tornando elas mais sensíveis à luminosidade. Portanto, em ambientes mais escuros, ou durante a noite, as granadas atordoantes, ou até mesmo lanternas potentes, podem ser efetivas para retardar e atordoar as criaturas. Então possivelmente se mover à noite pode não ser tão ruim assim, se estivermos em posse de alguma dessas coisas, é claro. Quanto à habilidade dos Reapers de captar o CO2 a grandes distâncias, apesar disso parecer uma desvantagem para a humanidade, na verdade é uma vantagem, já que em média, um ser humano comum produz de 20 a 40 ml de CO2 a cada respiração. E em espaços mais abertos, como campos e cidades, essa quantidade é praticamente indetectável. Mas galera, a Nina é uma inventora, e eu me recuso a acreditar que tanto tempo se passou no apocalipse e ela não pensou em inventar algum sistema para capturar o CO2 enquanto eles andam embaixo da linha. Poderia ser algum aparato parecido com uma máscara de mergulho, com uma espécie de funcionamento invertido. Eu vou até tentar explicar como dá para fazer algo assim. O princípio do dispositivo seria o seguinte: primeiro, a coleta do ar exalado. O dispositivo seria semelhante a uma máscara ou um respirador que captura todo o ar exalado pela pessoa. E aí teria um sistema de válvulas, que garantiria que o ar exalado fosse direcionado exclusivamente para o interior do dispositivo, sem nenhum vazamento. O ar passaria por um filtro químico que absorve ou reage com o CO2, como o hidróxido de sódio ou o hidróxido de cálcio, que iriam converter o CO2 em carbonatos. Esse tipo de sistema já é utilizado em submarinos e trajes espaciais, onde o controle do CO2 é vital. E aí tudo isso poderia ir para um armazenamento temporário, como aqueles tanques de oxigênio. E aí o CO2 seria capturado e armazenado nesse compartimento
compartimento. E aí o tempo que você poderia andar por aí dependeria da capacidade do armazenamento, que poderia ser para algumas horas ou até minutos. E até tem outro exemplo, galera, pois já existem equipamentos chamados de rebreathers, que são usados no mergulho e reciclam o CO2 liberado. Com toda a inteligência da Nina, como uma grande pesquisadora que ela disse ser, é impossível ela saber que os monstros rastreiam o CO2. E a primeira ideia dela não tenha sido criar algo que ajude os humanos a ficarem indetectáveis para essas criaturas. Eu sei que lutar e matar um monstro seria importante, mas é muito melhor você ter a capacidade de controlar onde essa luta vai acontecer para garantir o melhor terreno para lutar. Por exemplo, ir para uma estrutura mais alta, evitando o solo para não ser atacado de surpresa, como um prédio. Isso que eu estou levando em conta é que um dia eles vão encontrar uma forma de matar os Reapers. E se a humanidade nunca conseguir isso, é praticamente obrigatório ter aquele respirador para fazer excursões como essas que eles estão fazendo agora, para buscar mantimentos. E galera, continuando com as invenções, e voltando àquela ideia de que essas criaturas são biomecânicas, talvez criar uma arma de taser extremamente potente pudesse afetá-los, e quem sabe até feri-los. Pois se as suas carapaças de fato forem feitas de alguma espécie de metal que conduz eletricidade, os monstros seriam torrados vivos. É claro que precisamos fazer vários testes para ter certeza de que iria funcionar. Mas se conseguíssemos pegar um microscópio no laboratório da Nina para analisar do que exatamente aquelas cascas são feitas, podemos ter uma noção melhor de como conseguir atravessá-la. Agora falando dessa ideia idiota de seguir por túneis intransitáveis, pessoal, como eu mencionei antes, só da mina estar abandonada, as chances da estrutura colapsar por falta de manutenção já é gigantesca. E agora seguir por túneis que os funcionários nem usavam há anos atrás e ainda consideravam perigosos e intransitáveis é praticamente pedir para ter uma tonelada de pedras caindo na sua cabeça. O melhor a se fazer seria de fato voltar e procurar alguma outra rota que possibilitasse mais segurança para passar pela montanha. E eu acho que aqui eles se arrependeram de não trazer o equipamento de escalada que eu mencionei antes, né? Sem contar que só tinha umas correntes na porta que o Will nem tentou quebrar com a arma para tentar abrir a porta de verdade. O cara simplesmente desistiu muito fácil de seguir por aquele caminho. Pouco tempo após entrarem nos túneis, Kate nota que parecia ter alguma coisa seguindo eles. Então Will pede que todos tampem as suas luzes para ter certeza. E os três veem um Reaper se aproximando sorrateiramente da escuridão. Com isso eles começam a correr. E a Kate tenta usar o lança-granadas para manter a criatura afastada, mas não adianta de nada. Já o Will atira na cabeça da fera tentando atordoá-la, mas percebe que nem isso funcionaria com aquela espécie, pois ela era semelhante a um besouro, e até sua cabeça era protegida por uma carapaça resistente. Vendo que não conseguiriam lutar, os três correm até um pequeno corredor onde a criatura não conseguiria passar, mas parece que ali não tinha uma saída. E como a criatura conseguia rastrear CO2, Nina sugere que segurem a respiração o máximo possível para tentar despistar o Reaper. Porém, o Will tem uma ideia melhor, e usa um sinalizador que também produz CO2 quando acende. Ele distrai o monstro por tempo suficiente para Kate notar que tinha uma saída coberta por pedras ali do lado. Então, juntos, eles se rastejam por aquela passagem, mas ao invés de esperar e analisar a situação, Kate continua passando por entre as pedras sozinha, até que ela é atacada pelo Reaper, que perfura o seu corpo com a sua cauda e arrasta a mulher para a escuridão enquanto ela gritava por socorro. Sem tempo para se recuperar da perda, Nina e Will aproveitam que a fera estava distraída com a sua amiga e começam a procurar uma saída, encontrando uma escada que levava para o lado de fora da mina, e apenas os dois saem vivos. Lá, a Nina ora para Deus, pedindo por uma chance de se vingar, e depois de chorarem pela morte da Katie, a dupla segue caminho até chegar próximo da cidade, onde encontram uma caminhonete parada no posto de guarda florestal, e decidem usá-la para chegar mais rápido na cidade. Porém, eles ficam no posto um pouco para descansar e se alimentar, e digamos que a Nina parece eu em uma conversa normal, já que ela corta a nostalgia do Will sobre o mac and cheese, comentando que a caseína é uma proteína do leite que tem no queijo que parece um opioide, e pode ser tão viciante quanto a morfina, e é por isso que ele e o filho dele gostavam tanto daquilo, o que deixa o cara bem puto. Depois de ter a brisa roubada, o Will aproveita para perguntar o que tinha de tão importante no laboratório da Nina, e ela revela que era o periclase, um mineral composto em grande parte por óxido de magnésio, pois parece que as balas não ferem os Reapers, porque eles têm uma espécie de campo polarizado e uma energia eletrostática, que os humanos desconhecem, funcionando como um campo de força invisível que ricocheteia as balas. Porém, se isso for verdade, uma bala revestida com óxido de magnésio poderia atravessar esse campo de força, e não só isso, como criaria uma sobrecarga elétrica no corpo das criaturas, torrando elas de dentro para fora. Porém, Will fala que isso soava mais como se a mulher estivesse criando um disparo mágico, e que isso não queria funcionar. Só que a pesquisadora conta que Tara acreditava nela, o que irrita o Will, que fala que a sua esposa acreditava em qualquer coisa que tivesse a chance de salvar o Hunter dessas criaturas, e que a Nina sabia disso, e usou esse desejo da sua esposa para convencê-la a ajudar, e agora ela está morta por conta dessa idiotice. Mas a mulher conta que o Will não era diferente dela, pois estava ajudando a Nina em seus trabalhos nesse exato momento. Depois dessa discussão acalorada, os dois botam a caminhonete para funcionar, e usam ela para chegar até a cidade em poucos minutos, mas eles nem imaginam que o verdadeiro desafio vai começar agora. Ok, eu vou ter que provar que eu sou rouba-brisa também, e mostrar que esse plano da Nina aí é praticamente acreditar em conto de fadas como o Will disse. Vamos começar pelo periclase, galera. Esse material existe, mas ele não é conhecido pela capacidade de interromper ou bloquear campos eletrostáticos, pelo menos não sozinho. Nesse caso, para fins reais, seria melhor usar outros materiais ou misturar com algo para talvez dar certo, pois usar o periclase é praticamente um chute, galera. É a mesma coisa que eu falar aqui que adicionar prata ou ferita daria certo também. A Nina tá apostando, e o problema é que ela tem um roteirista
polícia do lado dela. E aí vocês já sabem, né? E aproveitando para roubar um pouco mais da brisa, se a ideia é explodir a mina inteira e os Reapers juntos, atirar lá dentro é uma ótima ideia. Geralmente, gases perigosos se acumulam em lugares assim, como o metano, que é altamente inflamável. Imagina que um disparo normal já seria o suficiente para fazer tudo explodir. Agora, considerando que eles estão dentro da mina atirando com um lançador de granadas, essa mina aí já poderia ser chamada de tumba. E como eu comentei várias vezes antes, essa mina está há 3 longos anos sem receber qualquer reparo ou visitação humana, então a estrutura dela pode estar prestes a colapsar em vários pontos. Portanto, é muita idiotice, na verdade, chega a ser impensável, que um ser humano racional iria ter a ideia de atirar uma granada dentro de um lugar desses. Primeiro, que tiros comuns já deixariam essas coisas atordoadas, e segundo, que a Kate já sabia que os explosivos não tinham efeito nos monstros, ou seja, além dela estar gastando um recurso escasso, ela também poderia facilmente ter feito a montanha inteira colapsar em cima da cabeça deles, fazendo com que o único caminho até a cidade fosse inutilizado. Fora que se ela queria atirar uma granada em algo, poderia ter tentado estourar a porta que selava o corredor mais seguro minutos atrás. E como se não fosse suficiente essa decisão absurda, essa maluca ainda decidiu sair correndo na frente de todos, mesmo sabendo que tinha uma fera assassina que conseguiria rastrear CO2 caçando eles pela mina, sendo que caso ela apenas fosse com calma e olhasse para o lado, todos sairiam vivos, e bem daquela situação. Quanto à decisão de andar de carro, galera, isso aqui também é uma péssima ideia. Eu sei que o Will quer chegar o mais rápido possível em casa para ficar com seu filho, mas não podemos esquecer que os monstros rastreiam CO2, e enquanto os humanos produzem de 20 a 40 ml de CO2 por respiração, um carro comum produz entre 139 e 278 ml. Portanto, fazer isso tornaria a presença deles muito mais fácil de rastrear. Mas tem um ponto extremamente importante que nunca foi debatido por essas pessoas. Como é que essas criaturas sabem diferenciar o CO2 produzido pelos humanos dos CO2 produzidos pelos animais, por exemplo? Praticamente todos os animais produzem esse gás ao expirar, e o dos humanos não é diferente daquele que os animais expiram. Então fica um pouco confusa essa parte. Mas eu acho que ninguém vai parar para perguntar para um Reaper como é que eles fazem isso, né? Chegando no hospital da cidade, a dupla entra rapidamente no local para procurar pelos tubos de oxigênio do Hunter, mas quando chegam na dispensa, percebem que não tinham nenhum lá. Com isso, os dois começam a ouvir barulhos estranhos nas redondezas, mas Nina fica desconfiada se era ou não uma criatura, já que a sua bússola não estava funcionando desde a caverna. Porém, como Will não estava disposto a desistir do seu filho, ele vai até a sala de cirurgia, onde encontra, por sorte, diversos tubos de oxigênio que iriam salvar a vida do seu filho. Só que antes de poder comemorar a sua vitória, os dois percebem que tinha um Reaper se aproximando rapidamente. Eles tentam correr da criatura desviando dos seus tentáculos, que tentavam de todas as formas perfurar os dois. E depois de dar uma de Matrix, Will fica cansado e decide encostar em uma parede para descansar um pouco, até que a fera atravessa o gesso com o tentáculo e começa a esmagar o homem. Só que antes do pior acontecer, Nina pega um machado de incêndio e consegue espantar a fera. Então ela vai até a sala onde os médicos guardavam os tubos de oxigênio e puxa uma válvula liberando os gases e criando uma cortina de fumaça. Com isso, Will tem uma ideia e fica para trás em uma bancada esperando a fera se aproximar. E quando ela aparece, ele atira nos tubos de oxigênio gerando uma explosão gigante, que arremessa a criatura para fora com uma força assustadora, e o impacto no chão é tão forte que ela para de se mover, tornando Will, aparentemente, a primeira pessoa a finalizar um Reaper, e também o primeiro imortal nesse mundo, mas já eu explico isso. Mesmo com aquela ameaça neutralizada, Will sabia que teria um pouco tempo antes de outros monstros aparecerem, e pede para ir embora, mas a Nina fala que seu laboratório estava a poucos quilômetros dali, e fala que se fossem rápido, conseguiriam fugir antes de outras criaturas aparecerem, só que o Will se recusa, falando que não iria arriscar a vida do seu filho por uma bala mágica que nem sabiam se iriam funcionar. Mas relaxa, Will, que o roteirista dá um jeito. Porém, a Nina avisa que o cara tinha conseguido tubos de oxigênio que iriam durar no máximo mais um ano, e que dessa vez não teriam mais aquele hospital para saquear. Portanto, ele precisava ajudá-la a provar que dava para finalizar os Reapers, antes dos tubos acabarem de novo, pois caso o Hunter não recebesse o tratamento necessário, ele iria morrer de qualquer forma, e tudo seria em vão. Pois assim como a Kaylee tinha dito, a humanidade não poderia viver desse jeito para sempre, e com a ajuda dos outros acampamentos, eles poderiam recrutar um exército que estaria disposto a lutar até a morte, para vingar as pessoas que perderam para essas criaturas. E como o homem não queria ver seu filho sofrer novamente, ele decide que iria ajudar. Os dois partem rapidamente para o laboratório, onde Nina prepara a placa do Reaper que tinha pego na estrada, e começa a fazer a bala mágica com o óxido de magnésio que tinha no local, pedindo que seu amigo vigie as redondezas, pois ela iria precisar de pelo menos 5 minutos até tudo estar pronto. Enquanto isso, o homem dá uma volta pelo laboratório e encontra a mesa onde Nina trabalhava, junto de um quadro de sua antiga família. Então, Will leva o quadro para sua parceira, que decide conversar com o homem enquanto a bala secava. Com isso, a pesquisadora conta sobre todos terem batido as botas no dia em que tudo começou, pois sua família inteira foi ver um jogo de futebol do seu filho mais novo, enquanto ela ficou no laboratório trabalhando. E ela diz que ao menos poderia ter salvado eles, ou morrido junto deles se tivesse dado mais valor à sua família ao invés do trabalho, e ido no jogo de futebol do filho. Ok, estamos em um hospital que é o lar da maior quantidade de recursos médicos possíveis. Lá tem de tudo, desde ataduras, bandagens, equipamentos para fazer suturas, morfina, anti-inflamatórios e antibióticos. Mesmo assim, nenhum dos dois pensou na comunidade em que vivem, pois esses medicamentos poderiam ajudar a tratar doenças, e caso houvesse médicos na comunidade, esse tipo de recurso seria extremamente útil, pois caso a Nina realmente consiga criar uma bala capaz de matar os monstros, logo uma guerra contra os Reapers iria se
se iniciara e precisaríamos de remédios e curativos para os feridos, a não ser que eles queiram o tal exército deles diminuindo a cada batalha. E quanto ao que Nina falou, ela estava completamente certa, pois os filtros de oxigênio de Hunter iriam acabar uma hora, e caso ele não conseguisse criar um mundo onde as pessoas possam tratar a condição do garoto, ele estaria fadado a morrer nesse cenário atual. Porém, eu creio que tentar fazer as coisas ali seria muito perigoso. A melhor decisão a se tomar era aproveitar que estavam de carro e levar todos os equipamentos necessários para Nina fazer as balas até o carro. Assim, ela poderia criar os protótipos e testá-los em um ambiente seguro. Enquanto ela faz isso, Hunter teria 1 ano de vida garantido, até que a Nina consiga provar a sua teoria. Quanto ao mostrar essa foto para a mulher, apesar de ser uma ideia com todas as boas intenções do mundo, de boa intenção o inferno está cheio, né galera? Isso poderia facilmente acabar atrapalhando a moça, deixando ela distraída e tornando mais difícil para a Nina raciocinar e criar logo a sua bala mágica. Seria melhor esperar a mulher concluir o seu projeto antes de fazer isso. Afinal, os dois estão muito perto de descobrir se realmente é possível finalizar um Reaper e recuperar o controle do seu planeta. E por falar em finalizar um Reaper, aquele lá não morreu não. E o outro que me deixou surpreso de ter ficado vivo foi o Will. Tinham pelo menos 12 tubos de oxigênio ali, galera. Mesmo com o Reaper absorvendo grande parte da explosão, essa seria uma explosão com um raio de 10 a 20 metros e um espaço confinado. Com certeza esse cara aí sofreria um pouco mais com tudo indo pros ares. E só pra deixar claro que essa explosão nem era pra acontecer inicialmente, por falta de materiais inflamáveis perto do tubo. Apenas o tiro não iria causar uma explosão. E eu até pesquisei se ter o CO2 no ambiente aumentaria a chance da explosão. Porém, é exatamente ao contrário. O CO2 acaba cortando a brisa, se é que vocês me entendem, já que ele é usado geralmente como um agente extintor. E pra não ser só o chato que fala que não seria impossível, caso a munição que o Will esteja usando cause alguma faísca ao atingir o alvo, o que teria que contar com um pouco de sorte. Mas como esse cara já sobreviveu a essa explosão, sorte é o que não falta. Depois de ouvir sobre o passado de Nina, Will fala que se ela estivesse lá, ainda assim não conseguiria salvá-los, e por isso não deveria se culpar. E que apesar de tudo que aconteceu, o Will não odiava a mulher, pois sabia que só culpava ela porque era mais fácil do que admitir que também não conseguiria ajudar a sua esposa, pois ela já tinha tomado a sua decisão de seguir Nina. Nesse momento, o projétil seca, e a mulher usa ele para atirar na couraça do Reaper, porém infelizmente não funciona. Vendo que tinha falhado, a mulher pede para seu parceiro ir para casa ficar com o Hunter, pois ela iria ficar ali tentando conseguir desenvolver algo para matar os monstros. O Will até tenta convencê-la a ir com ele, mas a pesquisadora fala que a sua vida não teria sentido vivendo daquela forma vazia, e conta que seu carro ainda estava na garagem do laboratório. Portanto, ela poderia ir embora com segurança se conseguisse fazer a bala, ou morreria tentando. Sem escolhas, o Will deixa a mulher ali, que tenta mais algumas vezes criar a bala que afetasse a couraça dos Reapers, até que ela se lembra de um projeto em que estava trabalhando, sobre baterias revestidas com cobalto para aumentar a eficácia da condução elétrica das baterias. Então ela adiciona cobalto na mistura, e quando estava prestes a fazer um teste, um Reaper aparece para finalizá-la, e tudo que a moça pode fazer é lutar. Em paralelo, Will sabia que tinha pouco tempo para salvar o seu filho, então ele dirige o mais rápido que consegue em direção ao acampamento, mas quando estava quase chegando, o pneu fura, e o cara acaba sofrendo um acidente que faz a caminhonete capotar, o deixando inconsciente por vários minutos, tempo suficiente para alguns Reapers o encontrarem, e numa tentativa desesperada de sobreviver para salvar seu filho, o cara pega a mochila com os filtros, e corre o mais rápido que consegue. Mas logo ele é encurralado por 3 criaturas, e ali ele sabia que era seu fim, mas o cara não desiste, sem antes descarregar todas as balas que tinha naquelas coisas. Porém, quando ele estava prestes a ser finalizado, a Nina aparece e dá apenas um tiro na fera, que literalmente entra em colapso e explode, provando que seu ponto estava certo o tempo todo. Usando suas novas balas mágicas, ela finaliza cada uma das criaturas e salva o seu amigo. E aí, indo até a carcaça das criaturas, o Will percebe que elas eram na verdade máquinas, e a Nina diz que faz todo sentido. Afinal, os Reapers não dormem, não comem e não passam de 2.500 metros de altura, pois são programados para agir assim. A única questão que restava era saber quem criou aquelas coisas. Então juntos, eles voltam para o acampamento, e o Will se encontra com o seu filho, se lembrando que agora tinha um motivo real para lutar, e também uma forma de ganhar, que convenhamos é estupidamente fácil. Logo eles erguem a bandeira pirata no acampamento, que era um sinal combinado pelos sobreviventes, e só deveria ser usada quando alguém encontrasse uma forma de matar os Reapers. Dias se passam, e os acampamentos começam a fabricar suas munições, determinados a vingar aqueles que partiram, que foram tirados de suas vidas pelos monstros, e em pouco tempo, todos os sobreviventes se reúnem e descem abaixo da linha, eliminando todos os Reapers para que tivessem paz, conquistando mais território a cada dia que passava, e vingando seus entes queridos que partiram. Porém, em uma noite, enquanto a Nina observava o céu, ela chama o Will para ver uma coisa, pois aparentemente havia naves, ou quem sabe novos tipos de Reapers sendo enviados à Terra do espaço, que estão se aproximando rapidamente, indicando que a batalha tinha apenas começado. Bom galera, não é que ficar pintando um projétil deu certo, isso é puramente mágica do roteiro mesmo pessoal, pois na prática isso não seria capaz de furar um campo de proteção eletrostático, ainda mais um desconhecido por todos, já que essa é uma tecnologia alien, mas não custa nada acreditar na magia, né? Eu só achei ridículo que os Reapers começaram a literalmente dar pane e explodir apenas com um tiro. Eu fico só imaginando o estagiário dos aliens que construíram isso aí tomando o maior esporro da vida dele. Mas agora fica a pergunta, será que eram aliens mesmo, ou poderia ter algo com viagem no tempo? E humanos avançados deixaram isso enterrado para controlar a população que estava crescendo em um volume desenfreado. Afinal, é dito que 95
95% da população foi dizimada pelos Reapers, e viver acima de 2.500 metros limitaria demais a população, poluição e evolução tecnológica humana, praticamente atrapalhando bastante a humanidade, e teoricamente salvando o planeta de algum colapso. Mas digamos que esse tipo de teoria pode acabar deixando de valer quando aquelas naves começaram a descer dos céus. Provavelmente aquilo ali ou são outra caça de aliens que vai vir para vingar os Reapers, ou são os próprios alfas dos aliens que vieram para conversar, ou descer a porrada nos humanos. Pra gente saber a verdade, só quando sair o segundo filme. Isso se tiver um segundo filme, né? E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube. No bom sentido, é claro. Além do Derrotando Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no Derrotando Filmes. E lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, vocês acham que conseguiriam sobreviver em um mundo destruído como esse? Me contem aí nos comentários. E se uma sucubus, sedenta para sugar a sua força vital, tentasse te seduzir para ir até a casa dela e roubar a sua essência, o que você faria? Quer saber se esse homem casado conseguiu resistir aos encantos desse demônio? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de se prepararem bem enquanto ainda há tempo, pois nunca se sabe quando o apocalipse vai começar.